o que é rastreável? Vamos falar de doenças gerais e vamos falar de câncer, porque ter um câncer é uma neurose. E o que a gente tem de rastreamento para a grande maioria dos cânceres, esses exames laboratoriais, com todo o respeito, não serve. Eles são. A especificidade e a sensibilidade são muito baixas. Né? Não adianta ficar tirando sangue, porque a gente sabe, eu discuti aqui com o Paulo Campreger, ele falou: olha, o que tem atualmente não. O que é rastreável? E como começa o seu rastreamento? E ó, é um problema. Ó, passou subclínico, infartou com 50 anos. O que é rastreável, o que não é? Tudo que a gente vai trazer aqui, né, que eu acho que é a base desse trabalho, são doenças que tenham uma prevalência relevante na sociedade para eu poder conseguir disponibilizar exames em escala e que eu consiga, com esses exames, diagnosticar a grande maioria dos casos. Tem doenças, né, mais raras que, logicamente, eu não consigo rastrear. E certamente... Que é o caso dele, por exemplo, uma doença rara. E certamente a gente tem que pensar também o seguinte, a tomografia de coronária, né, é um exame que também tem efeitos colaterais. Então, quando eu vou, por exemplo, se eu disponibilizasse um exame como esse, né, para a maioria da população... Você ia ter problemas. Certamente ia ter problemas renais, ia ter problemas de alergia a contraste. Iatrogênico. Então, a base das doenças que vou dizer assim, que hoje a gente sabe que são rastreáveis, da onde que veio isso, né? São estudos que foram feitos, começaram a ser feitos aí na década de 70, inclusive, tem instituições a gente se baseia muito para fazer essas recomendações, que é principalmente a US Preventive Service Task Force e a Canadian Task Force, são instituições justamente que eles fazem esses grandes estudos que submetem, tem lá uma hipótese de vamos pegar uma doença, será que essa doença é rastreável? E aí eu pego um grupo de pessoas, pego um grupo controle, submeto as pessoas ao exame, acompanho essas pessoas e vejo se eu tive ali uma diminuição de mortalidade, se eu tive uma melhora de qualidade de vida, pelo menos. Ver se teve um ganho, se eu tive algum ganho com o rastreamento. Exatamente. E esses estudos vêm sendo feitos de maneira sistemática, essa literatura vem sendo atualizada, até hoje mesmo saiu uma atualização, é uma coisa assim bem dinâmica mesmo, isso muda muito, mas hoje a gente tem um conjunto de 24 doenças, se a gente fosse contar, que elas são rastreáveis, isso eu estou falando de população adulta, tá? O meu foco aqui, pediatria, não está dentro desse escopo. Então eu estou lidando aqui com população adulta. E uma população adulta que foi estudada até os 75 anos. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer na avaliação é quando eu vou trabalhar com uma pessoa que está acima de 75 anos, eu tento normalizar essa idade para o risco de mortalidade geral. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu conheço pessoas de 75 anos que são maratonistas, atletas e que têm às vezes uma saúde extremamente melhor do que uma pessoa de 65 anos. Então a idade por si só não conta. Ela é um fator de risco importantíssimo, né? Para a doença cardiovascular, nem se fala. Para a doença oncológica também. Quer dizer, quanto mais velho, maior a chance de ter. Mas eu preciso levar em consideração outros hábitos também que essa pessoa tem e a qualidade de vida. Ou seja, você está individualizando. Individualizar a conduta. Acho que isso é fundamental e eu acho que a gente vai falar isso do generalista ao especialista. Então, assim, as doenças rastreáveis que a gente tem hoje, eu, por uma questão didática, gosto de dividir isso em 5 grandes grupos, tá? A gente tem as doenças oncológicas e de maneira, assim, de bate-pronto, eu já posso dizer que a gente tem 5 cânceres que são rastreáveis. São bem rastreáveis. São rastreáveis. O rastreamento é fundamental. O rastreamento, ou pelo menos a avaliação de risco para fazer esse rastreamento é fundamental. Fala aí. Que esse é o câncer de mama. O mama. Câncer de colo uterino. Sem dúvida. Câncer de colo uterino, assim, quando eu vejo uma mulher com câncer de colo que não fez um Papa Nicolau, é uma tristeza, né? É uma tristeza. O câncer de próstata no homem, tem algumas discussões ainda se o câncer de próstata pela US Task Force é um grau de evidência C, ou seja, é uma doença que ela deve envolver uma decisão compartilhada. A gente vai falar um pouco de decisão compartilhada. O câncer de pulmão, só que o câncer de pulmão ela é uma doença que está associada a fatores de risco, né, externos, principalmente o tabagismo, tem outros fatores de risco. E uma muito importante que é frequentemente esquecida,
ignorada é o câncer coloretal. Que com um exame muito simples você consegue. Exatamente. Aliás, todas essas, né? Com exames Todas simples, essas têm exames que são simples. O exame, vamos dizer assim, que eu diria que é mais complexo, seria talvez a tomografia para o câncer de pulmão, só que é para uma população muito específica. restrita. É uma população que tem um fator de risco, né? A gente pode pegar, por exemplo, a recomendação da Task Force, que é acima de 20 anos maço, ou seja, uma pessoa que fumou mais de 20 anos, um maço por dia. Então é um tabagista mais importante. Então esses são os 5 tipos de câncer do ponto de vista de câncer. Aí a gente Antes de falar das outras doenças, vamos aprofundar um pouquinho aqui, porque o cara deve estar pensando, deve estar te ouvindo aí e falar, pô, que exame que eu tenho que fazer, que o meu check-up para rastrear esses cânceres, o que eu preciso de fazer? Fala aí os exames que precisa de fazer. Os exames super complexos de rastreamento desses 5 tumores aí, fala aí. Acho que a primeira coisa que eu queria falar, assim, é o fator idade. Idade. Né? A gente vê homem com 30 anos querendo fazer rastreamento de câncer de próstata com urologista. Uma pessoa que não tem história familiar. Isso é uma loucura, né? Isso é uma coisa que a gente não... existe câncer de próstata jovem? Certamente tem casos, mas assim, a nível populacional... É muito raro. Isso tem que ter história, né? Exatamente. Então, a investigação... Já a gente vai falar disso. A investigação oncológica, ela tem cortes de idade a partir das quais elas fazem muito mais sentido do que outros, né? Vamos falar, por exemplo, câncer de colo uterino, tem uma discussão entre 20 e 25 anos, né? Eu gosto de usar a recomendação a partir de 25 anos para as mulheres, e uma coisa que talvez até vai ser vista aqui com uma certa surpresa, o Papa Nicolau não é um exame que precisa ser repetido todos os anos para as mulheres, né? A mulher que fez um Papa Nicolau, esse exame está negativo, esse exame pode ter, você pode até fazer de 3 em 3 anos a investigação, né? Com a vacina talvez exatamente até prolongue mais, exatamente. Né? Graças a vacina previne. Então assim, para pacientes jovens, a única preocupação do ponto de vista oncológico, tá, que a gente vai trazer aqui é a parte de câncer coloretal, de câncer colo uterino para as mulheres a partir de 20 a 25 anos, né, que tem atividade sexual, isso é importante, né? Uma doença que está associada ao HPV, então vai ser para mulheres que têm atividade sexual. Isso significa dizer que não existe câncer em pessoas jovens? Não, de maneira nenhuma. É lógico que existe. Mas do ponto de vista de doença rastreável, a partir de um exame que eu tenho disponível, que é um exame custo-efetivo a nível populacional, a gente tem aqui o câncer de colo uterino. Aí, a gente vai... Olha o pulo de idade que a gente vai estar. A gente vai lá para os 40 anos para começar uma discussão sobre câncer de mama, né? Tem aí a especialidade sempre acaba puxando um pouquinho mais para baixo, talvez para 35 anos, mas a idade que a gente vai começar realmente a investigar risco em mulheres para câncer de mama, com história familiar, uso de hormônio, gestações, é a partir dos 40 anos. Né? A partir dos 50 anos, certamente, né? Tem um bom grau de evidência de se fazer mamografia a partir dos 50 anos. E aí, a partir dos 45, a gente vai começar a fazer a investigação do câncer coloretal. E o câncer de pulmão, a gente vai investigar... Coloretal você pega com o quê? Pesquisa de sangue nas fezes. Não é tomografia, pesquisa de sangue nas fezes. Qualquer laboratório consegue ver o sangue no cocô. Né? É um exame sensível, disponível. Sensível, muito bom o exame, é disponível. E tem mais. A gente pode fazer investigação de câncer coloretal com a colonoscopia ou com a retossigmoidoscopia, né? Só que a preparação para esse exame não é um exame tranquilo, né? Não sei se vocês já fizeram a colonoscopia, eu nunca fiz, mas eu já acompanhei várias vezes o procedimento, meu pai inclusive fez várias, ele teve várias diverticulites. É uma preparação pesada, né? É uma preparação pesada. Você tem que e tem efeitos colaterais, né? Você tem complicações associadas a isso. Então, eu gosto da visão do generalista justamente por isso. O que eu tenho de exame que... inclusive, olha que legal, a colonoscopia ela não é superior à pesquisa de sangue oculto nas fezes anual para o diagnóstico de câncer coloretal. E por quê? Porque ainda, né, que você poderia falar, não, mas será que não estava sangrando naquele momento que fez o exame? Como é uma doença que ela tem um desenvolvimento muito lento, se você começa uma boa investigação aos 45 anos, a probabilidade de você conseguir encontrar esse pólipo, essa lesão pré-maligna nos anos subsequentes, ela é muito alta. Então, de modo que a colonoscopia ela não é superior
à pesquisa de sangue nas fezes para você fazer o rastreamento, né? Então é um exame simples, né? Exame simples, um exame barato, um exame disponível, né? A pessoa tem que ter... Você pode pedir pro cara lá em Boiçucanga, ele pode fazer lá em Boiçucanga, como pode fazer aqui em São Paulo, né? O Pelé morreu de câncer coloretal, né? Então, assim, é uma doença rastreável, é uma doença que a gente não, assim, a gente não deveria ver uma incidência. Tem formas ali específicas que são mais raras, mas assim, a grande maioria das formas são formas rastreáveis através de exames simples por essas lesões que são pólipos que vão acabar enfim, fazendo essa transformação maligna. Só um detalhe que eu queria pontuar sobre a mamografia, sobre o câncer de mama. Isso, né? isso. Por alguma razão, e eu acho que é essa coisa do especialista, né? Eu vejo diariamente, hoje no meu trabalho eu faço rastreamento em escala para o setor privado, né, para planos de saúde, e eu vejo caminhões de ultrassonografias de mama em mulheres jovens, né? Isso, do ponto de vista de rastreamento de câncer de mama, tem qualquer evidência, né? Qualquer evidência. E acaba que é aquela coisa, o profissional especialista, ele treina para encontrar as doenças que ele estuda. E quando ele faz eu vou pegar até, por exemplo, vamos dizer assim, um clínico mais hospitalar, um intensivista, né? Quando você treina essas habilidades, você treina para ver a doença, você treina para ver os órgãos funcionando, você quer ver tudo como está funcionando, a gineco vai querer ver como é que está a estrutura das mãos, porque é assim que é o raciocínio da doença. Quando você pega esse raciocínio e você joga para o paciente que não tem nenhuma queixa, não tem nenhuma condição, ela não está vindo com uma queixa nas mamas, você acaba gerando uma série de problemas. Você, por exemplo, pode encontrar nódulos que são absolutamente variações da normalidade, não são lesões pré-malignas. Só que uma vez que você encontrou, você primeiro vai dar notícia para o paciente, que até então não tinha nada, e agora ele está vindo para você com... Agora sim, agora tem uma possibilidade de ser um câncer. E não para o problema por aí, isso vai gerar uma biópsia. Essa biópsia tem riscos, né? Tudo bem, tem um risco pequeno, mas tem um risco de infecção. A família dessa pessoa já está preocupada, putz, será que eu tenho câncer? Né? Então, por isso que assim, eu recupero aquilo que a gente falou no começo. Você tem que ter um raciocínio para fazer isso. Então, a ultrassonografia de mama para investigação para fazer rastreamento de câncer de mama não tem qualquer valor, né? E nem para mulher acima de 40 anos, né? Ela tem se fala muito assim, não, mas é para mamas mais densas ou menos densas, mas na verdade assim, para fazer rastreamento de câncer de mama, o exame é a mamografia, que tem que ser feita para mulheres de risco, né? A partir de 50 anos e com o risco maior entre 40 e 50 anos. Com risco maior, ou seja, teve alguém na família. Exatamente, etc. Exatamente. Nós vamos discutir isso já. Vamos discutir já essa questão dos riscos, né? E o câncer de pulmão é a tomografia de tórax. Que é para aquela população específica, né? E o rastreamento não é uma tomografia de tórax qualquer. É uma tomografia de tórax de baixa dose. Justamente por quê? Porque o que você quer com esse exame? Você quer investigar a presença ali de um nódulo que possa ser tem tamanhos, né? Cortes de tamanhos que vão envolver a minha tomada de decisão até de quanto tempo que eu reinvestigo, ou se eu encaminho ou não. Mas é um exame para isso. Então, para isso, eu não preciso de uma superdose, não preciso submeter o paciente a uma dose de radiação muito grande. Então, é uma tomografia de baixa dose, mas para pacientes de risco, né? Então, você vê que são exames disponíveis, são exames simples e que são exames que eu já estudei isso, eu tenho uma evidência em literatura que eu vou trazer aí um benefício para o meu paciente. Assertivos, sensíveis. Exatamente. Né? É uma suspeita e aí às vezes você acaba criando um problema em vez de resolver outro problema. Né? Exatamente.